Bom dia, matriarcado. Estamos aqui com o auxílio do PIB, o auxílio luxuoso do preto e branco, experimentando fazer uma coisa diferente. Vamos ver se a galera curte. Eu tô começando pela opção menos popular naquela enquete lá que vocês responderam nos meus stories. Eu perguntei se vocês faziam questão de que o vídeo fosse entregue em live, se a emoção de entregar ao vivo importa, ou se vocês preferem um vídeo com qualidade. E a opção menos votada foi essa aqui. Um vídeo com qualidade entregue gravado. Eu tô começando justamente experimentando essa opção menos selecionada para ver se de repente vocês curtem. Vamos ver. Bom, por onde eu começo a falar do jogo dessa semana? Existem dois caminhos possíveis para abordá-lo. Um caminho individual e um caminho coletivo. O caminho coletivo, eu acho que tem uma determinada urgência, porque nós estamos sendo ainda atravessados por imagens de muita dor, de muito sofrimento, de guerra. E, em especial, no topo desta semana, a gente tem uma figura de paz, que é o arcano da temperança. É um anjo, é um arcanjo, que tem a responsabilidade de nos ajudar a lavar os excessos desta terra, garantindo um processo de purificação divino, um socorro divino, que possa nos ajudar a restituir o equilíbrio e o fluxo da vida. Essa é a função do arcano da temperança, desse anjo que fica eternamente trabalhando para que as águas da existência sejam limpas, sejam purificadas. E aí todo o jogo acontece embaixo desse arcano. Existem dois arcanos maiores nesse jogo. Os dois estão numa posição de extrema importância. O arcano da temperança está no topo do jogo e tudo acontece embaixo, né, desse seu processo, dessa sua proposta de paz. Mas o arcano da sacerdotisa está no não. Esse processo de paz é da maior importância porque, sobretudo, nós estamos com dificuldade de exercer o nosso sacerdócio. Aquilo que orienta a nossa caminhada terrena, o nosso desenvolvimento terreno, aquilo que é a instrumentalização de uma determinada sabedoria que nos chama e que a gente também acumulou. A sacerdotisa é a dona do templo interno, ela pode falar de sacerdócio, de fé, de exercícios de espiritualidade num sentido tradicional, mas ela pode falar também sobre você exercer um determinado sacerdócio, colocando muito sentido, muita profundidade, muita sabedoria no mundo através daquilo que você faz, seja o que for. Aquilo que você faz, se for alguma coisa em que você realmente acredita e que convoca esse teu lado, né, de compartilhar, de doar, isso tem força de ser um sacerdócio, de ajudar a humanidade, não só a tua própria, teu próprio crescimento como ser humano, mas o de outros seres humanos. Então, a sacerdotisa é aquela que cuida disso, entre outras coisas. Eu ainda vou falar sobre ela. O que eu quero ilustrar aqui é que esse sacerdócio em nós não está fluindo. Parece que nós estamos empacadas entre Afrodite, que é o Ás de Copas, e as Eríneas, que falam no 9 de espadas. Nós estamos entre duas cartas, uma de copas e uma de espadas, que são forças antagônicas dentro da mitologia grega. Vocês se lembram que esse tarô é baseado na mitologia grega. Então ele não tem só os significados do tarô tradicional.
ele vai ter os acréscimos míticos das imagens que ele traz, dessas referências gregas. Então a gente vai ter como uma segunda camada a mais de simbologia, nos proporcionando acontecimentos que têm a ver com aquela imagem que está ali. E aí, vamos lá. O jogo dessa semana, ele é muito importante. Ele é o auge da experiência do mês de outubro. Não sei o que vai rolar na semana que vem, não sei como é que outubro termina, eu só sei que o jogo de tarô que eu tirei para esta semana é quase que uma reprodução exata, possível, dentro do baralho que é o tarô, do jogo que eu tirei para as deusas do mês de outubro. É como se a gente estivesse pegando essa vivência das deusas do mês, as simbologias delas, transpondo para o tarô e dá basicamente a mesma coisa. É impressionante. Impressionante. O pessoal do laboratório já sabe, né? Eu já falei com quem faz parte do laboratório logo no início da semana. E estou entregando aqui uma mensagem mais elaborada, ter mais tempo de ser refinada, porque eu acredito que, assim, a gente está num momento muito difícil, mesmo, da história da humanidade. E não tem como a gente ser insensível a isso, é preciso realmente não ter a menor noção de nada. E eu acredito que pelo fato da temperança estar saindo nesta semana, a gente vai ver o pedido por paz ser endossado. É possível que realmente agora exista uma mobilização pelo cessar-fogo que já não vem mais, como na semana passada, dos heróis mobilizados lá no 9 de paus. Agora vem de uma carta que sai antes da temperança no jogo, que é o 3 de paus. Então, a temperança, como ela fala sobre esses processos de purificação, eu falo muito sobre regeneração, perdão, né? Ela limpa. Até essa semana, uma moça do laboratório me perguntou, a temperança e a estrela são cartas muito parecidas, né? Qual é a diferença entre elas? Elas são muito parecidas porque elas vêm depois de processos de profunda transformação dentro do tarô. A temperança vem depois do arcano da morte e a estrela vem depois da torre. As duas falam sobre a gente se limpar desses processos. Só que a temperança, ela traz uma imagem divina. Ela é a nossa possibilidade de contar com socorro, o direito a uma reparação, uma regeneração que o divino nos garante. É como se a gente recorresse a essa força externa para que a gente possa se recuperar, no caso de um processo tão difícil quanto o da morte. E na estrela a gente tem uma figura humana, mas a gente tem uma figura humana no momento em que ela está se deparando com... ela está nua, ela está lidando com as suas maiores fragilidades, ela vem dessa queda que é o arcano da torre, está se purificando a ponto de conseguir se reintegrar a esse fluxo da existência, onde ela volta à sua natureza bela, doadora, pura. Então, é um encontro da nossa dimensão humana com a nossa dimensão divina. É a gente viver esse encontro com o divino que nos habita. E aí eu acho que nesta semana a gente pode viver um direcionamento no sentido do cessar-fogo, de buscar a paz, que vem por parte dos próprios judeus. Os judeus que se levantam contra o Estado de Israel nas suas práticas. Eu digo isso para vocês, em primeiro lugar, quero
contar aqui um caos de jogo. No início dessa semana eu atendi uma judia, uma mulher que acabou de comprar um imóvel com o qual ela estava sonhando há um bom tempo. Só que ela não está conseguindo nem olhar para o projeto que ela tem, para esse imóvel, porque ela está profundamente infeliz e atravessada pelas imagens de guerra. Então, tudo é comparação. Eu não posso comer porque eles não estão comendo lá. Se eu vou dormir, eu não posso dormir porque eles não têm uma cama, porque eles não têm paz. Então, ela me procurou sofrendo muito. Tirei o oráculo da deusa primeiro, né? E aí eu perguntei para ela o seguinte: tem alguma mulher grávida nessa história aí da sua família, essa história relativamente recente da sua família? Tem uma mulher grávida que sofreu muito enquanto estava grávida? Porque de alguma forma você está sentindo a dor dela. Porque saiu uma deusa no jogo das deusas, que é a dor das nossas ancestrais. E aí ela ficou muito impressionada, porque a avó dela, uma mulher judia, né, estava grávida, não sabia que estava grávida de gêmeos, quando o marido foi capturado, levado para um campo de concentração. Ele era um cara muito influente, então ele logo conseguiram negociar, ele foi resgatado, só que eles perderam tudo. E aí, resumo da história, o cara teve até outras oportunidades, mas ele estava tão arrasado que ele deixou tudo para trás e foi com a família morar no meio do nada, no deserto, numa barraquinha. Quer dizer, os avós dela fundaram o atual Estado de Israel, junto com outras pessoas. Mas essa mulher, ela está, agora que tem o direito ao seu território, se confrontando com essa dor descomunal carregada por uma ancestral, né? E que desencadeou toda uma história de dores também para essa família aí, que conseguiu superar o processo de desterro, mas que não superou as perdas, as mortes. E eu começo a minha semana atendendo essa situação. Eu não tinha tirado o jogo ainda. Foi muito cedo esse jogo. Foi na segunda-feira cedão, tipo fora dos meus horários de atendimento. E aí, ok. Toquei o meu dia, né? Fiz tudo o que eu tinha que fazer, trabalhar com outras coisas. Aí iniciei o meu processo ritualístico para entrar na sintonia mesmo de tirar o jogo da semana. E aí sai esse jogo maravilhoso, onde a gente tem no sim, o As de Copas. No não, o Arcano da Sacerdotisa. No porquê, o 9 de Espadas. No topo do jogo, o 3 de Paus, do lado do Arcano da Temperança. Então esse jogo tá assim, ó. Eu acho que a forma como eu organizo aqui é diferente da como vocês veem aí. Esse jogo tá assim. A sacerdotisa que está no não, ela na verdade está entre duas cartas aqui, uma que representam toda essa vida boa, feliz, de riquezas imateriais, de abundância nos afetos, de felicidade, a qual ela quer se abrir, que está significada em Afrodite, o As de Copas. A sacerdotisa está entre essa imagem aqui de abertura à felicidade e uma outra imagem de muito sofrimento, onde o herói Orestes está atormentado pelas Erinhas. Então a gente tem um primeiro confronto nesse jogo, que é entre Afrodite e as Erinhas, que remete ao próprio mito, onde as duas potências divinas são criadas.
se originam ao mesmo tempo. E aí no topo do jogo a gente tem esse herói aqui, Jazão, retornando à sua terra natal, e a temperança, o arcanjo que trabalha eternamente pelo equilíbrio, a cura da humanidade. Essa carta aqui que está do lado da temperança, ela representa alguém que está num início de jornada e volta até as suas terras para se apropriar de alguma coisa e, a partir disso, levar a sua jornada adiante. Ele volta para resgatar uma boa herança a qual ele tem direito, que o seu passado garantiu a ele, e a partir do resgate dessa boa herança, ele consegue alavancar a missão dele, a história de vida dele, o que ele vai construir. Jazão é um herói que a gente tem no 2 a experiência onde ele atingiu a maioridade e ele vai recorrer ao mestre, que é o Quiron, um centauro que foi professor dele, que praticamente criou ele. E ele vai consultar esse mestre dele, o mestre de uma vida, para perguntar ao oráculo que o mestre consulta, o que é que ele tem que fazer da vida dele. Ele está pronto como herói. Ele chegou até a escola do Quiron, chegou para ser criado, educado pelo Quiron, como um bebê, que foi perdido, que foi abandonado no caminho dentro de um processo de despejo, de expulsão. O pai desse bebê se chamava Ezão e ele perdeu o direito às terras. O irmão dele ficou com as terras que o pai deixou. O irmão expulsou ele. O irmão dele se chama Pélias. Expulsou Ezão. E Ezão, acho que não pôde, eu não lembro. Enfim, a criança não foi criada por esse casal e essa criança foi entregue para ser educada pelo centauro Quiron. Então ele estudou com Quiron tudo aquilo que um herói precisa saber espiritualmente para estar ali pronto, não só para se lançar às aventuras, aos desafios que surgirem, mas para servir aos deuses. E aí ele se formou como herói, tem lá, seus 18 anos. Chega lá, vai consultar o oráculo do mestre. Mestre, o que é que eu preciso fazer da minha vida agora? Tipo uma orientação vocacional. Vou prestar vestibular, mestre, não sei o que eu fazer, por onde eu começo? Então o mestre recorre ao oráculo. E o oráculo diz para ele, olha, você vai ter que voltar lá nas terras que o teu tio tomou do teu pai. É lá que começa a sua aventura. Então ele bota na cabeça que ele tem que se encher de coragem e ir lá e tomar essas terras. E ele vai, porque ele é um herói muito corajoso. Não à toa eu chamo ele de o herói do fogo no cu. Quando ele chega lá, ele é surpreendido, ele saiu do 2 de paus. Ele foi para o 3, a imagem do 3 é quando ele chega lá. Quando ele chega lá, ele se depara com o tio dele, que oferece o trono, a coroa para ele, sem briga, e fala o seguinte, eu não quero ficar com as riquezas daqui, só tem uma única relíquia que me interessa. Eu posso passar essas terras para você com toda tranquilidade. Eu posso te dar a coroa, fazer toda a transição de governo para você, mas vamos fazer uma troca. Você vai buscar essa única relíquia que importa para mim em uma ilha, porque ela não está aqui. Ela pertence a esse lugar, ela foi para uma ilha, você vai buscar essa relíquia para mim enquanto eu passo todo o reino para você. Como ele é um herói que acabou de se preparar, ele está pronto para o que der e vier, ele topa a aventura. Ele se enche de fogo no rabo, junta outros heróis, eles constroem um barco e vão viver essa aventura.
A imagem de Jazão aqui é do cara que voltou à sua terra natal para se apropriar de algo que havia sido usurpado. Esse tio entrega as terras para ele dentro de uma negociação pacífica, porque ele não é otário, ele é tirano, ele não é otário. Ele sabe que não há mais o que fazer. Ele já foi avisado pelo oráculo que o sobrinho viria. E viria como? Sem uma sandália gladiadora. Chegaria lá um cara, né, um jovenzinho, armado até os dentes, com uma única sandália, e o Pélias teria que entregar o seu reino. Era a saída mais sábia. Desde o momento em que eu joguei para essa consulente judia na segunda-feira até agora, eu fiquei pensando muito nessas cartas, de que maneira elas conversam com os fatos coletivos. E essa imagem aqui do Jazão, voltando para tomar as terras do tio dele, é exatamente o levante dos judeus que não concordam com as práticas do Estado de Israel. A gente vai ver um movimento maior, mais forte, de judeus confrontando o Estado de Israel, saindo desse discurso, né? Rompendo com esse discurso de, olha, isso não é a terra prometida, nem fudendo. Isso aí é o pior que a humanidade já conheceu. A gente vai ver esse movimento. A gente vai ver muito mais judeus se pronunciando. E talvez exista algum movimento mais organizado, mais formal, nesse sentido, pressionando pelo cessar-fogo. Porque essa carta aqui, onde há um resgate do território ao qual temos direito, ou um resgate de direitos que nós não estávamos empossados deles, isso aqui sai do lado do arcano que melhor representa o processo de apaziguamento do pós-morte, que é o arcano da temperança, o arcanjo da paz, do equilíbrio, da restituição da cura, em todas as frentes de cura que nós precisamos. Ao mesmo tempo, no sentido individual, a gente pode... E aí eu tô falando do topo do jogo primeiro, antes de falar das outras cartas, tá? Num nível individual, a gente pode ser levada a, em primeiro lugar, se apropriar de direitos que foram usurpados da nossa família ou diretamente da gente, tá? Então pode ser que você até aqui tenha vivido sem direito a determinadas coisas, como por exemplo o próprio território, o fato de não ter tido uma casa, de ter passado muitos perrengues ligados à casa. Pode ser que você, de alguma forma, nesta semana faça algum movimento ou veja algum movimento acontecer que reafirme para você que você tem o direito ao território. Aconteceu uma coisa muito importante para mim também na virada da semana, aqui no domingo, que eu não imaginei, mas que estava ligado a esse jogo. Eu compartilhei uma publicação, assim, um vídeo da Narcisa falando que ela esqueceu o carro por 2 semanas em um restaurante.
A amiga dela foi chamada e tinha um documento lá dizendo que a Narcisa Saldanha esqueceu o carro lá. E eu não tinha feito a relação com o jogo dessa semana, porque eu não tinha nem tirado o jogo dessa semana ainda. Mas eu compartilhei isso nos stories e contei minimamente a historinha, assim. A Narcisa é minha prima. Ela é prima por parte da minha avó. A minha avó e a mãe dela cresceram juntas. Foram criadas juntas. Só que a minha avó é uma filha bastarda, que veio com a avó dela e com tios e primos do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. De Alegrete para o Rio de Janeiro. Na era Vargas, foram morar em Copacabana. Elas estudaram no Sacré-Cœur de Marie. E a minha avó, ela foi meio que empurrada pela família para casar com um cara lá que era da confiança da família, mas que era um cara que perdeu o dinheiro, né? Era um cara que não tinha tantas posses e que perdeu o dinheiro que ele tinha, enfim. E a mãe da Narcisa, né, a dona Alice, ela casou com um cara riquíssimo, milionário. E assim elas tiveram destinos completamente diferentes. E minha avó foi morar em Caxias, se não me engano. O primeiro lugar onde ela morou foi Caxias. E logo depois separou do meu avô, assim. Tinha minha mãe desse primeiro casamento. Separou desse avô, que é o pai da minha mãe. Mas eu tenho outro avô, que foi o avô que me criou. Que foi o cara com quem ela casou depois, que é o vovô Jorge. Só que como ela se casou com outro cara, isso é década de 40, foi um escândalo para a família e a avó terminou de se afastar dela. E assim, esse núcleo da minha avó e o núcleo da mãe da Narcisa foram afastados para sempre. Eu contei essa historinha em poucas linhas, né? Sem dar esses detalhes todos, no domingo em um story. E aí eu me dei conta de que uma parte da minha família tem uma origem, eu sou adotiva, né? Mas uma parte da minha família, dessa família que me adotou, tem origem, tem raízes em uma aristocracia. E pensar nisso, tendo tido uma infância super pobre, né? Me faz pensar que talvez eu esteja reavendo um direito a uma determinada qualidade de vida, a uma possibilidade de expansão dos meus interesses intelectuais, um desenvolvimento humano, um nível de autonomia que em algum momento se perdeu nessa família, que ficou prejudicado. Eu fiquei pensando muito nisso e no quanto isso dá um sentimento de autorização, de você tem o direito, vá lá, você pode ter uma vida melhor. Então a gente pode viver com essa carta lembranças, ter insights. Pode ser que aconteçam coisas muito concretas, por exemplo, relacionadas à herança, coisas relacionadas ao território. Parece que está todo mundo reavendo direitos, recuperando aquilo que é seu por direito. É o toma posse do que é teu. Isso aqui é o 3 de paus. Desse movimento de ir lá tomar o que é nosso por direito, reaver o que ficou perdido, os direitos que ficaram pelo caminho, a gente tem um processo de cura, de apaziguamento, de limpeza sendo realizado. Certo? Tem outra coisa também sobre o 3 de paus. Tudo que eu li até agora a respeito do 3 de paus não é a visão clássica das autoras desse oráculo.
O livro tem ali, ele é muito bom, o livro do tarô mitológico, mas quando você passa muitos anos utilizando um oráculo, é claro que você vai ver centenas, milhares de situações humanas, né, de vidas sendo contadas diante da sua mesa de jogo, que vão te mostrar as muitas formas possíveis pelas quais essas cartas se manifestam. Então eu já tive a oportunidade de ver essas cartas acontecendo na vida de, sei lá, milhares de pessoas. E aí, essa associação com a figura da pessoa que vai se reapropriar daquilo que é dela por direito, isso é uma visão que as consultas me deram. O sentido clássico dessa carta dentro do naipe de paus do tarô mitológico é o herói de fogo, é o herói que vai aprender a manusear fogo das ideias, a imaginação, para que ele possa manifestar coisas nessa vida, brincar de ser Deus, ser criador. É o naipe da imaginação. A gente aprende com a jornada de Jazão a criar, acreditar nas ideias, criar movimentos a partir dessas ideias. Então, no 2 de paus, o herói está lá, pronto, vai consultar o oráculo e o mestre vai dizer a ele qual é o próximo passo que ele vai dar, como é que ele deflagra a jornada dele. E no 3 de paus, ele deu esse passo e ele encontrou uma super facilidade inicial. O tio dele entregou para ele o reino, supostamente de bandeja. É claro que ele ainda vai ter que fazer a parte dele. É claro que ele vai ter que pegar essa facilidade inicial e fazer algo maior dela. Não está tudo vencido, não está tudo pronto, né? Mas ele encontrou uma sorte de principiante. As coisas foram facilitadas para Jazão. Como existem 2 oráculos envolvidos, o oráculo que disse a Jazão, vai lá, e o oráculo que disse ao tio dele, pode entregar as terras para ele. Nós também estamos falando de o destino, a força do destino é o que fala por trás dos oráculos, né? Nós estamos falando do destino dizer pra gente, é por aqui. Você tem sinais, alguma coisa facilitada no teu caminho para você enxergar que é por ali mesmo, ou que é essa ideia aí mesmo na qual você está apostando. Que você se encher de coragem em fazer um determinado movimento dá resultados. Pode ser que pessoas apareçam para facilitar coisas para você. De alguma maneira, nós seremos imbuídos de muita coragem de seguir em frente, ou a gente vai perceber que combater os nossos medos para dar um determinado passo vai gerar um bem tão grande, uma reviravolta tão grande na história, ou nesse cenário inicial, que não vai ter como a gente negar que o caminho está chamando a gente. Está dizendo para a gente, vai dar certo, segue, continua, faz tua parte, que tem tudo para dar certo, tá? Aí vamos para a base do jogo. Na base do jogo a gente tem o arcano da sacerdotisa enfrentando cartas contrárias. O arcano da sacerdotisa, embora esteja no não, eu avisto ele, quando eu olho para esse jogo, como centro do jogo. É o fato da sacerdotisa estar no não, uma carta tão importante, que nos diz, olha, nós estamos com dificuldade de exercer um determinado sacerdócio. E aí vamos lá, quem é a sacerdotisa? Ela é aquela que vem depois do arcano do mago. Ela realmente é a dona do processo iniciático. É a dona do templo interior. É o seu lado mais atento à sua expansão espiritual neste planeta. É aquela que vai buscar o sentido por trás de cada um
dos acontecimentos. É aquela que pode se devotar dentro de alguma prática espiritual como um grande sacerdócio, mas que pode também ter as suas práticas independentes. Uma mulher, um homem que tenham as suas práticas espirituais independentes são também sacerdotes e sacerdotisas. A sacerdotisa, ela é a nossa relação com o conhecimento. Ela possui um livro que detém todo o saber da humanidade e esse livro está no seu colo, à altura do seu ventre. O que é que todo o conhecimento do planeta está fazendo no colo de uma mulher. Para vocês verem o tamanho desse arcano, a importância do arcano da sacerdotisa. Ela é a guardiã dos mistérios. Eu acho também que esse jogo vai se relacionar à questão da Palestina, porque não há que se falar em um exercício de espiritualidade, de crer no divino, de pensar a relação com o território, com a terra, com a cultura, como um pertencimento também espiritual, no momento, em que tudo isso é bombardeado, ou que tudo isso vira arma de guerra. Realmente, a fé dessas pessoas está impossível de ser vivenciada, de ser experimentada. De palestinos e de israelenses, de judeus e muçulmanos do mundo inteiro. E de nós também, que olhamos para esta merda e pensamos, cara, Deus não passa por aí nem fudendo. Essa porra não tem nada a ver com Deus, isso é puro capitalismo. É impossível exercer um determinado sacerdócio, sabe? As cartas que estão ladeando a sacerdotisa vão colocar os extremos que estão fazendo com que a sacerdotisa em nós que não consiga realizar o seu sacerdócio. Mas como ela é também senhora de todo o conhecimento, de todo o saber, é possível que a gente esteja com dificuldade de exercer o sacerdócio como uma ideia de chamado, de missão. Aquilo em que você devota toda a sua fé na humanidade. Aquilo que você coloca no mundo com uma força de reverência. Eu acredito nisso aqui. Isso é minha contribuição. Isso é minha doação para a humanidade. O modo como eu vivo, como eu me organizo em torno disso, é central para mim, para minha identidade. Por exemplo, uma educadora pode enxergar o seu trabalho dessa forma, mas uma cozinheira também. Um médico pode enxergar o seu trabalho dessa forma, mas uma vereadora também. Então, a gente vai se deparar com impossibilidades, ou vai ficar muito evidente para a gente o que está dificultando a gente de exercer o nosso sacerdócio. No sentido tradicional, ou no sentido de tornar a tua atitude nesse mundo uma grande reverência à condição humana. Alguma coisa que realmente represente uma responsabilidade com o conhecimento que você possui, na capacidade de transmiti-lo, na capacidade de perpetuá-lo, na capacidade de levar adiante os seus projetos. Se a sacerdotisa é a mulher do livro, ela é a mulher da sua obra. Ela é a dona de um determinado caminho de conhecimento. Ela tem uma responsabilidade com esse caminho que ela tem que prestar contas
né, desse saber todo diante da humanidade. Eu atendi também uma educadora, uma professora de filosofia por esses dias. E essa relação, né, de estar com dificuldade de acreditar na profissão, ou no caminho, não na profissão, mas enfim, no contexto em que ela se insere, isso foi também, né, um soco no seu sacerdócio. E a sacerdotisa em nós, portanto, está no não, está encontrando impedimentos. E aí a gente tem o sim e o porquê, ladeando o arcano da sacerdotisa, e são cartas antagônicas. Vamos lá. No sim, a gente tem o As de Copas. Como eu sempre digo para vocês, os ases do tarô mitológico, eles se parecem com portais. Você entra na experiência do naipe. Você é submetido à figura divina que responde por toda a sabedoria daquele naipe. Então, no As de Copas, a gente encontra aquela que é a dona do naipe de copas, que é Afrodite, a deusa grega de fertilidade, que está mais fortemente associada ao amor, a ponto de passar a ser associada quase que exclusivamente ao amor e de maneira universal. Toda a humanidade pensa nela como a deusa do amor. Ela é muito pop. Então ela abre pra gente o portal do amor, que na verdade é um portal de compreensão de como os afetos circulam, o exercício de olhar para os afetos naquilo que eles conversam conosco, a valorização dos laços, a compreensão dos processos de transformação dentro dos laços afetivos, os afastamentos, as divergências, nos vermos como iguais, nos vermos como opostos. A gente trabalhar as próprias fantasias e também tudo aquilo que se esconde no nosso subterrâneo, nas nossas sombras. Aquilo tudo que a gente precisa compreender no reino dos afetos, para, tomando isso nas nossas mãos, fazendo disso a nossa experiência, né? O tecido da nossa experiência afetiva nessa terra, tudo isso é o reino de copas. Tudo isso é o reino do naipe de Afrodite. Ela é a grande força na qual a gente se inicia, quando a gente topa a experiência de copas. Mas a gente não topa a experiência de copas dizendo, eu quero sofrer. Não. A gente topa a experiência de copas como você diz sim ao amor. Você quer ser feliz, cara. É por isso que você diz sim. Todo mundo quer amar e ser amado. O que é foda, né, são as estruturas de opressão. Afrodite é quando a gente quer dizer um super sim mesmo. É o amor. Aos encontros. A felicidade que pode brotar dos encontros. Ao quanto a gente pode aprender com esses encontros. A gente quer dizer sim a tudo isso. Porque um As de Copas é um super sim. Sozinho. Ele já é um super sim. É a Afrodite dizendo, chegou aqui, permita-se. Quero ver o teu corpo dançar sem parar. Afrodite, ela quer o prazer circulando, a felicidade garantida a todos os seres, o direito de amar. Ela faz a gente admitir o que a gente está sentindo. Você pode ter dado uma choradinha na sua semana, admitindo o que você está sentindo. Você pode ter entendido que talvez seja o momento de proteger o seu coração, compreendê-lo, ou que é o momento de você se abrir, se expandir,
A conexão com o coração, mas também com o ventre, ela fica fortalecida quando o As de Copas aparece. Os temas clássicos da fertilidade podem surgir. Então, notícias de gravidez, a gente se deparar com questões ginecológicas, abrir espaço para uma cura, porque a temperança está nesse jogo aqui, né? A gente prestar mais atenção nisso. Ela é o autocuidado, então estabelecer uma rotina mais acolhedora para você, você se permitir sentir mais prazer na sua vida, no seu cotidiano, ou encaminhar a tua vida numa direção mais prazerosa, mais realizada para você. Então ela é uma super autorização a tudo que possa nos fazer bem, a tudo que possa fazer com que a vida flua com mais abundância para a gente. A sacerdotisa vive esse confronto entre essa mulher maravilhosa, essa diva em nós, e aí você pode também se deparar com a sua beleza, você pode viver experiências como diva mesmo, de pessoas que te admiram e você não sabia. Você pode fazer contato maior com as suas belezas físicas, com as belezas imateriais e cercar a sua vida de beleza. Você pode mexer na decoração da casa, enfim, essa imensa autorização. A felicidade é o As de Copas. Só que a gente tem um não. Aliás, desculpa, a gente tem um porquê. A gente tem um porquê onde o herói de espadas está vivendo o oposto. Ele está sendo atormentado, ele está sentindo muita culpa, ele está dizendo, você não pode, ele está ouvindo, você não pode sair daí. E quem está dizendo tudo isso para ele são, na minha leitura, sobre a mitologia, as irmãs de Afrodite. O 9 de espadas é o herói Orestes sendo atormentado pelas Eríneas. Elas são entidades que são punitivas. Elas moram no reino do Hades, no submundo, no mundo dos mortos. Porque a natureza delas tem a ver com aquele mundo lá. São entidades sombrias. São entidades ligadas à transformação. Na verdade, à necessidade de transmutação kármica. Porque elas resguardam toda uma história de dor da nossa linhagem familiar. E elas estão sempre chorando essas dores e reivindicando coisas a partir dessas dores. Então o herói de espadas é aquele que é designado a matar a sua própria mãe. E aqui, nessa carta, ele acabou de cumprir essa ordem. Essa ordem não é porque ele não gosta da mãe. Não é isso. Na verdade, Apolo deu a ele essa função. A mãe dele é uma tirana. Esse herói representa a nossa necessidade de romper com as tiranias familiares ou com toda e qualquer bagagem, herança familiar que nos sequestre. Só que aqui esse herói já rompeu. E aí o que acontece? Qual é o efeito colateral disso? As Eríneas vêm em cima dele. Vêm no pescoço dele para cobrá-lo. Por que você matou sua mãe? Você não podia matar sua mãe. Você tinha que continuar eternamente quietinho. Essas são as dores da sua família. Para mantê-lo no mesmo lugar. São aquelas vozes. Tá tudo caindo. São aquelas vozes que ficam martelando na tua cabeça por uma vida inteira. De coisas dolorosas que a tua família pode ter feito com você, mas que outros traumas também podem ter repisado, podem ter reaberto aquela ferida ali que já não estava tão fechada, não. É trauma, está machucado, continua machucado, tem que ser aberta a ferida para limpar. E quem faz isso é o arcano da temperança. Mas o 9 de espadas geralmente é culpa, muita culpa. Orestes está sendo culpabilizado pelas Eríneas. Elas têm um jeito específico de fazer isso. Elas enchem a cabeça dele falando coisas para ele se sentir muito mal. Elas fazem isso com todos aqueles que mataram familiares.
Só que ele não estava lá de sacanagem, ele fez isso, matou a própria mãe porque o deus Apolo mandou. Elas estão da mesma forma, não querem saber, elas querem que ele se foda. Então elas estão ali, ó, na cabeça dele. É tua tia que não para de lamentar. É a família que te diz coisas para te constranger a ficar no lugar que é o único lugar que eles conhecem. Possível para você ou para eles mesmos. Você está criando um mundo novo, caminho novo. Assim como o Orestes, que está rompendo com a tirania familiar para ir na direção do que Apolo mandou. Por que é Apolo que dá essa ordem a ele? Porque é o Deus Sol, é a realização individual. Para a gente ir na direção da nossa realização individual, a gente tem que romper com uma porrada de determinações, de sentenças, de falas e fatos, ações dolorosas e omissões dolorosas da nossa família, que muitas vezes estão sendo transmitidos de geração em geração. Tua avó fez isso com a tua mãe fez isso com você, e você não vai fazer isso com teu filho. Você não vai fazer isso consigo. Porque você tem direito de fazer diferente. Só que aqui Orestes está sendo constrangido a fazer igual, mas ele já fez diferente. Se ele está no 9 de espadas, se ele está sentindo essa culpa, assim como eu, assim como você, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que olhar para a sua vida e perceber o quanto ele já rompeu. Ele tem que se lembrar de Apolo, tem que se lembrar do seu sol, da sua realização. No 9 de espadas, ele está sendo confrontado com as Erinhas porque ele já matou a mãe. Ele já deu um passo adiante. Já não está no mesmo lugar. Ele já é diferente de toda essa tragédia familiar aqui. A ordem já foi executada. E eu quero que você seja gentil consigo e se faça perceber que você já superou a sua história familiar de muitas maneiras. Esse jogo está dizendo que você não conseguir virar essa chave dentro da sua cabeça está impactando uma atitude sacerdotal diante do mundo, diante daquilo que importa para você. Isso está impedindo você de ir na direção de se abrir a todas essas coisas significadas no As de Copas, que são essa felicidade, essa abundância, essa fertilidade, né, dos nossos afetos, que está sendo garantida por Afrodite. Então a sacerdotisa em nós está aqui vivendo esse confronto entre Afrodite e as Erinhas atormentando Orestes. Entre a felicidade a qual ela quer se abrir e a culpa de não continuar no mesmo lugar que a tragédia familiar designou. No 9 de espadas a gente pode também se sentir um pouco atormentado, né? Ao longo da semana você pode ter um episódio assim de sentir, né, como se a tua cabeça estivesse pesando, ou você pode ouvir coisas desagradáveis, ou você pode se lembrar de falas, de dores, de coisas desagradáveis, ou que tua família te disse, ou que outras pessoas fizeram com você, te disseram, e que te machucou em lugares onde você já tinha esse machucado. Essas memórias podem vir, mas elas podem vir também porque a gente está fazendo esse exercício de amar, de dizer eu quero uma vida melhor para mim. Eu não sei exatamente como, eu não sei por onde começar, ou eu estou começando, eu estou com dificuldade de continuar, mas eu sei que eu tenho esse direito, e tem. E tem. Eu quero dizer uma coisa sobre o contraste entre Afrodite e as Erinhas. Elas são simbologias opostas mesmo. E elas são, na minha leitura, irmãs. Por quê? As Erinhas nascem ao mesmo tempo em que Afrodite. Quando o saco de Urano, sacudo ele. Quando o saco de Urano é castrado, e cai no mar, ele fecunda as espumas do mar. E aí surge uma deusa belíssima, que já vai direto pro Olimpo, já vai morar no Olimpo assim, sem escalas. Já ganha passaporte pro Olimpo.
Ela é tão bela que ela inspira amor em todos os que batem o olho nela. Eles entenderam que ela é um casamento de fertilidade, da fertilidade de Urano e da fertilidade do mar. Ao mesmo tempo, caíram 3 gotas de sangue desse saco de Urano sacudo no mar. E essas 3 gotas de sangue dão origem a 3 entidades assustadoras, horrendas. 3 irmãs que vão direto viver no submundo. E que têm essa função de cobrar todos aqueles que fazem o karma familiar se perpetuar. Elas são juízas implacáveis da consciência humana. São irmãs de Afrodite. Portanto, na minha visão, é como se Afrodite representasse o amor e as erinhas representassem o desamor. A sacerdotisa está confrontando amor e desamor em nós. E por isso, a gente tem uma certa dificuldade de levar adiante o nosso sacerdócio. Mas a gente, neste jogo também, lida com uma herança positiva que tem que vir em nosso socorro. Existem também memórias familiares que são boas, que nos formam, apesar de tudo. Tem um avô, tem uma avó, tem alguém da família que é socorro, que é amparo, que é referência. Existem lembranças de bons tempos ou de coisas às quais essa família já teve direito, já teve acesso e que é preciso agora a gente ir lá e se reapropriar dessa herança boa para deflagrar uma jornada nova, diferente. E assim a gente abre espaço para a cura. E quem fala sobre isso é o 3 de paus, ao lado do arcano da temperança. Esse é o jogo da nossa semana. Por que tem a ver com o jogo das deusas do mês? Eu vou explicar melhor porque eu vou apresentar o jogo das deusas do mês. Vai ter inscrição para vocês participarem das atividades do jogo das deusas do mês, porque é uma atividade inicial de um calendário pequeno de atividades que vai acontecer em função do Dia das Bruxas, tá? Eu estou atendendo, estou organizando uma determinada necessidade da minha audiência, as pessoas que vêm procurar as minhas leituras oraculares, para entregar nessa semana aí atividades que possam dar uma ajudada, uma alavancada assim, na vida dessas pessoas que estão, por exemplo, com dificuldade de se conectar com a sacerdotisa interior. O que eu faço para colocar minha sacerdotisa para jogo, para ela vir em meu socorro? Como é que eu faço para ter as minhas práticas espirituais autônomas? Então, essa semana que vem aí, ela tá cheia de novidades na matriarcaria. É isso. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Venham jogar comigo, ainda tenho agenda para outubro. Venham mesmo. A gente tem aqui um herói que apostou no oráculo, no que o oráculo disse a ele, foi. Encontrou a porteira aberta. Quem sabe, né? Ótima semana pra gente, muito obrigada. E cai muito bem aquele Pix, hein? Aquele Pix que é o momento que vocês fazem uma gracinha, né, para fortalecer o meu trabalho. Ele é muito bem-vindo, tá? O Pix para contribuir com esse projeto, com a continuidade desse projeto, é matriarcaria@gmail.com. E aí, todas as deusas do jogo das deusas do mês saíram desse jogo aqui. Quando eu apresentar o jogo das deusas do mês, vocês vão ficar assim de cara. Ótima semana pra gente.